Eu repito o telefone para você mandar sua pergunta para a gente, para o 991 170028, para você que quer fazer pergunta para a doutora Roseli, ou então para o nosso convidado de agora, que é o Márcio Araújo, educador financeiro. Bom dia. Bom dia, Olga. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Você deve entender bem de onde a gente deve gastar o dinheiro, porque você, com certeza que está me vendo nesse momento, você tem aqueles sonhos, né? E dizer assim, não, porque aquele dinheirinho que está lá guardado, ou uma rescisão contratual, é hora de eu, de repente, começar um negócio novo. E aí a gente vê muitas pessoas também, infelizmente, frustradas, porque a coisa não deu certo, né? E aí, Márcio, você vê pela internet assim, mulher que fazia pastel para a família, abriu uma empresa e hoje está podre de rica. E isso entusiasma as pessoas, não entusiasma? Entusiasma. O brasileiro, por si só, é um povo empreendedor. Aham. E quando a gente vê essas histórias, lógico, todos nós ficamos orgulhosos de ver pessoas que, às vezes, com baixa renda, recebendo pouco, conseguem realizar seus sonhos. Isso. E de outro lado, pessoas que ganham muito dinheiro, altos salários. Um exemplo, jogador de futebol, que quando abandonam suas carreiras, terminam, né, o seu prazo laboral ali de profissão, eles terminam numa pindaíba danada, sem condição, e aí tem que fazer grupos de jogos master para conseguir sobreviver. Então, a gente, quando fala sobre educação financeira, Olga, é interessante, porque as pessoas acreditam que educação financeira está muito ligado ao financeiro, a cálculo, a planilha, a entender do mercado financeiro. Não tem nada disso. A educação financeira está no comportamento, é como você trata o dinheiro. E como educador financeiro, a missão, né, do educador financeiro é de levar de forma simples como as pessoas, mudando seus hábitos diários, pode realizar os seus sonhos. Tá, mas e quando a gente tem pouco dinheiro ou quase nada? Porque tá todo mundo tentando sobreviver, né? O desemprego tá uma coisa medonha, muita gente com defasagem salarial, tudo aumenta todo mês e o salário não, né? Então não sobra, Márcio. Como é que faz? Mas mesmo assim tem gente que consegue. Consegue. Bela pergunta. Eu gosto muito de usar exemplos. Um exemplo simples, que é o exemplo de quem tem sua religião, que segue a sua doutrina, independente de qual seja. Certo. Que é o exemplo do dízimo. Isso. O dízimo. Todo mês tá ali. 10% de tudo que você ganha, você entrega para Deus em forma de agradecimento, correto? Correto. Então, o que acontece? Se a pessoa for esperar sobrar para devolver o dízimo para Deus, ele nunca vai devolver. Então, qual que é o segredo? É você se pagar. De tudo que você ganha, primeiro você tira a sua parte. A parte da realização dos seus sonhos. E qual é essa parte que eu tenho que me pagar? Olha, Olga, não tem um índice mágico. A gente trata no mercado financeiro 20% de 20%. De tudo que você ganha, você começar a poupar para suas realizações pessoais. Olha, Larissa, quanto que você pode guardar por mês? 20% do que você ganha. Coloca lá no porquinho, tá? Mas 20% é muito, Márcio, para tirar do salário que já tá curto. Porque sempre acaba salário e sobra mês. Sobra dias, exatamente. Sobra dias. Mas, Olga, o que a gente trata muito? Eu gosto muito de uma frase. Qual que é o critério de riqueza? As pessoas perguntam, Márcio, o que é ser rico? E eu sempre respondo que o rico não é o que ganha mais. Rico é o que poupa mais. Então, o hábito de você poupar, de você criar esse hábito de todo mês, você tirar parte de tudo que você ganha para uma reserva financeira, para uma reserva emergencial, isso que faz a diferença. Eu concordo com você quando a gente pensa na velhice, né? Porque nós estamos envelhecendo, todo mundo quer envelhecer, quer viver bastante, e aí chega lá na velhice, não tem como viver, porque Exato. não guardou enquanto jovem, Exato. enquanto tinha lá seus 20, 30 anos. Exato. Isso que você fala é importante. Nós estamos com problemas sérios no Brasil com relação a isso. Sim. Porque a aposentadoria hoje não está dando para comer, para comprar remédio, não é mesmo? Exato. Se eu tivesse pensado nisso na juventude... Atrás, exato. E a música de abertura, né, Quero Viver 200 anos, é um dado interessante, porque os cientistas, eles já alegam que já nasceu o ser humano que viverá até 120 anos com saúde plena. O que é isso? A pessoa viverá 120 anos trabalhando com saúde. E o que isso impacta? Impacta no INSS. Sim. Porque se hoje a nossa política de previdência é 65 anos
Imagina, se aposenta com 65 e vive até 120, mais uma vida. É mais uma vida. Mais uma vida. E isso impacta. E aí a questão de tomar a decisão, de pensar no hoje, né? Começar hoje, plantar sementinha para amanhã colher é muito importante. Aquela pessoa que diz assim, Márcio, eu consigo tirar daquilo que eu ganho, eu consigo tirar R$10 por mês. Isso não é nada. É importante? É importante, sabe por quê? Que sejam R$10. Que sejam R$10. Sabe por quê? No Brasil, o Brasil é um dos poucos países no mundo que utiliza a capitalização composta, o juro sobre juro. Nos Estados Unidos, na Ásia, é juro simples. No Brasil é juro composto. Isso. E quando você utiliza o prazo e esses aportes mensais, todo mês você aportando que seja R$10, isso no longo prazo dá um resultado significante. E significativo, e aí para você realizar o teu sonho. O teu sonho. Ou de fazer a coxinha, fazer o pão, ou trabalhar com artesanato, abrir uma oficina, um salão de beleza. Agora, para isso eu tenho que ter cuidado, porque foi difícil guardar aquele dinheiro para eu perder bem rapidinho. Exato. Eu vou onde para buscar isso? Olha, no mercado financeiro a gente fala assim, ó, tem um portfólio de produtos de investimento. Para onde você for, vai ser oferecido algo para você. Só que o que você tem que levar em consideração é algo que, assim, qual que é a minha aptidão a risco? Porque todo mundo pensa que se tornar investidor, começar a aplicar é difícil. Não, é simples. O que complica, às vezes, a pessoa que te atende, às vezes, na instituição financeira, que fala de forma difícil, né? Dificulta o seu entendimento. Márcio, deixa eu mudar de posição aqui. Se você não fosse um educador financeiro, você faria o quê? O que você gostaria de fazer? Primeiro tem que gostar daquilo que eu vou fazer, né? O que você faria para sobreviver? Para sobreviver hoje? Eu ia buscar algo que eu... Mas o que, por exemplo? Me dá um exemplo. Educar as pessoas. Continuaria na área? Continuaria a levar conhecimento. Alex, se não fosse câmera, o que você ia ser? Polidor de carro. Você, Fábio, se tu não fosse câmera, o que tu faria? Não sabe. Aí é complicado, né? Quem tá lá? Chico, e tu? Tá, mas tentar o quê? Eu ia trabalhar com artesanato, se eu não fosse, eu acho que jornalista, apresentadora. Eu ia lidar com plantas, montar uma floricultura, uma coisa por aí. Ou alguma coisa com comida, porque é tudo coisa que eu gosto. Plantar, comer, colher, eu com certeza faria isso. E trabalhos manuais, que adoro fazer isso. Sim. Então... gostar, você falou lá no início da sua conversa. Eu preciso gostar daquilo e tem um detalhe importante, me parece, que é conhecer daquilo. Conhecer, dos exato. riscos que aquilo vai me trazer. Exato. Por exemplo, todo mundo fala assim, qual que é o investimento mais arriscado? E às vezes imagina, ações, hoje criptomoedas, né, que são as moedas virtuais. Mas quando você pega a análise de investimento e você coloca nessa análise de investimento o negócio próprio, ser empreendedor, eis o negócio mais arriscado. É o negócio próprio. É mais interessante, você diria, eu colocar o dinheiro numa aplicação, quem sobrou, ou na poupança, bota lá na poupança, guarda lá? É que assim, Olga, eu não consigo investir com pouco dinheiro no mercado assim, eu quero comprar ações. Com pouquinho dinheiro você não consegue. Sim. Então, qual que é o primeiro passo? A caderneta de poupança, ou um RDC de uma cooperativa de crédito, ou um CDB de um banco. Você começar mensalmente guardando esses pequenos valores. Mas se não começar, nunca terá. Nunca terá. Porque a pessoa fala assim, mas é desanimador, eu só tenho R$10 para guardar por mês. Né? Mas só que são R$10. Só que daí passam-se 30 anos. Exato. Ela olhou para trás e fala, por que eu não comecei quando eu tinha os 20? Olga, e as pessoas falam assim, Márcio, mas eu só tenho 10. O que eu posso fazer para aumentar esses 10? Olga, às vezes pequenos hábitos de consumo nosso. O homem que sai do trabalho vai pro happy hour, que toma suas 3 cervejas todo dia. Será que uma cerveja que ele economize, joga isso na semana, joga isso no mês, joga isso no ano e joga isso em 10 anos, quanto que dá? Outro exemplo que eu gosto de usar, por exemplo, a pessoa que tem o hábito de fumar, o vício de fumar. Além dele cuidar da saúde, ele também está economizando, vamos colocar em média de R$10 por dia, se ele fuma uma carteira de cigarro por dia. Então ele faz bem para a saúde e para o bolso. Combustível, eu gasto muito com combustível. Mas será que para tudo que eu faço no meu dia, eu tenho que ir de carro mesmo? Não dá para ir de bicicleta? Não dá para caminhar, para também desenvolver a minha saúde? Então, assim, pequenos hábitos. Outro hábito que o brasileiro perdeu, sabe qual é? O desconto.
Nós paramos de pedir desconto. Eu não parei, não. Parabéns. Eu peço desconto, sim. Olga, você é uma exceção. Estudos apontam... E faça a seguinte conta. À vista, quanto que é? Tanto. A prazo, tanto. Eu quero desconto, levo à vista. Não tenho dinheiro? Eu junto o dinheiro e depois eu me seguro, não compro naquele momento, porque eu vou ter um senhor desconto. Olha só que interessante. Quando a gente fala assim de aplicação, mas qual é a melhor aplicação no curto prazo? Eu reforço, é o desconto. Porque quando vou imaginar, a taxa Selic no ano, na faixa aí, provavelmente é fechada em 6,25 ao ano. E imagina, toda compra que eu faço eu consigo 10% de desconto. É quase o dobro da taxa Selic no ano, os 10% de desconto. Mas tem um problema aí, Márcio. Nós, brasileiros, nós não entendemos esse mercado. Exato. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque realmente é um economês, é um vocabulário. Quando ele fala de taxa Selic, você sabe o que é taxa Selic? Eu não sei, não quero nem saber, não entendo. Tem que estudar para isso. E a gente ouve todo santo dia isso, né? Sim. Todo santo dia. Claro que para os economistas é fácil, mas a gente quer saber do feijão com arroz, né, Márcio? Sim. Como é que eu consigo resolver? Eu vou te dar um exemplo novamente Sim. meu. E eu até sugiro para você. A minha neta faz 4 anos que nasceu. Quando ela nasceu, eu abri uma poupança para ela. O quanto que eu botei lá? R$100. Tá lá. É um dinheiro que ela vai ter lá na frente, quando ela for fazer uma universidade, se ela precisar desse dinheiro, ela vai pegar. E aí vai estar um dinheirinho bacana, certo? Coloquei R$100, era o que eu podia colocar. Ela nasceu num domingo, na segunda-feira eu abri a poupança. E falei, e vai ficar ali. E eu, se eu consigo colocar R$10 por mês, eu coloco. Quando não dá, não coloco Exato. nada. Mas é uma forma da gente se obrigar. Exato. Não é mesmo? Exato. E se a gente conseguisse fazer isso com as crianças quando nascem, eu creio que é um bom aprendizado, não é? É. E R$100 não é tanto assim. E, Olga, a gente sabe que as crianças, elas aprendem com o exemplo. Com exemplo. Se todo mês você fala, chama sua neta e fala assim, ó... Alice, olha aqui. Alice, ó, o dinheiro da sua poupança, da sua faculdade. Coloca no cofrinho. Vai colocando, vai colocando. Ela vai ter um exemplo. Tudo que ela pegar, o dinheiro que ela pegar na mão, ela vai ter um exemplo e falar assim, olha esse dinheiro para minha faculdade e guarda. Porque a gente não ensina. Não ensina. Agora a gente está com um projeto aí de ter educação financeira nas escolas. Exato. Por conta do endividamento do brasileiro. Isso. Porque qual é o objetivo disso? É mostrar para as crianças que quando ela vai na loja, ela vai no shopping, no supermercado, em qualquer lugar, aquilo custa. Custa. Garanto que... O valor do dinheiro, né? É o valor do dinheiro. Garanto que você, eu... O pessoal que está em casa já presenciou e no corredor do supermercado aquela criança que se joga no chão e começa a espernear e a mãe e deixa a mãe constrangida, né? Porque ela quer comprar aquilo. Só que às vezes ela não sabe que aquilo vai comprometer o orçamento da família. Muitos economistas dizem assim: faça um cofrinho para o seu filho e quando ele fizer isso, diga: tira do teu. Exato. Tira do teu dinheirinho que está guardado. Exato. E assim, Olga, as pessoas falam, Márcio, por que o brasileiro às vezes não tem o hábito de poupar e não dá valor ao dinheiro como um todo? Assim, Olga, e aí a gente trabalha em ferramentas de coach, de PNL, que as coisas que a gente vai escutando desde pequeno vai ficando gravado na nossa cabeça. Por exemplo, eu falo assim, Olga, quando você lembra do seu primeiro contato com o dinheiro? Na sequência que você teve esse primeiro contato com o dinheiro, qual que foi a frase que veio, que alguém pronunciou para você? Foi o seguinte, vai lavar a mão que o dinheiro é? Sujo. Sujo. Aí ia na escolinha, pegava a moedinha, a professora na sequência falava o quê? Vai lavar a mão que o dinheiro é? Sujo. Quem gosta de sujeira? Ninguém. Nossa, você fala uma coisa muito importante. É verdade, as pessoas dizem que dinheiro é sujo. Não, eu concordo, o dinheiro passa de mão em mão, na hora que você vai fazer uma refeição, naturalmente, né, sempre você deve lavar as mãos e tal. Mas o dinheiro não é sujo, é o que nos sustenta, né? Exato. O que nos veste, nos compra alimento, remédio. Como é que vive sem dinheiro? Exato. Não dá. E assim, como uma maçaneta, tudo é sujo também, não é? Claro, essa mesa, esse telefone, tudo tem sujeira. Tudo aponta que celular é uma das celular coisas... é mais sujo que privada. Exato. Então, o que nós temos que entender, né, Olga? É que nós temos que aprender que dinheiro é bom. Se nós temos sonhos e queremos realizar os sonhos, tem um custo. E eu só vou conseguir realizar com o dinheiro. Importante pai e mãe chamar filho e mostrar o que se gasta por mês com tudo? Nossa, com água, luz, aqueles gastos básicos que todo mundo consome. Água, luz, telefone, comida, material de limpeza. É importante. Não, e ainda mais se for filha menina.
Por quê? Porque foi um estudo que comprovou que filha menina gasta 30% a mais do que os meninos. Sério? Sim, porque a mãe quer colocar a filha como bonequinha e gasta mais. E eu falo isso com experiência de 2 filhas, a Ana Luísa e a Maria Paula. Gasta muito dinheiro, porque não pode vir uma tiarinha, um brinco uma diferente. fita, um frufru, uma coisa, eu concordo e vai com você. gastando. Então você colocar... Reunir. A família. Porque vamos imaginar, a família é como se fosse uma empresa. Ela tem um orçamento, despesas e receitas. Se as despesas forem maiores do que as receitas, quebra. Alguma coisa está errada. Tá errado. Então a gente vai ter que trazer. Às vezes a gente quer ter um padrão, e aqui é um recado que a gente passa para o pessoal que está em casa. Às vezes a gente vê muita coisa no Facebook e Instagram e a gente quer viver aquela vida. Então a gente tem que voltar para a realidade, deixa a vida de Facebook lá, de viagens, de baladas caras, essas coisas. Deixe lá no Facebook, não tente viver aquela vida que não é sua. Então você tem que colocar todo mundo no seu devido lugar. E os filhos terem a ciência disso é muito importante. Eu digo o exemplo da minha casa, que quando eu adquiri o primeiro emprego, meu pai me deu os parabéns, né? Parabéns, filho, pelo primeiro emprego, e tá aqui seu presente, o talão de luz, para me pagar. O meu irmão... Sério? Aí eu tenho meu irmão gêmeo, ele também, né? O emprego foi em conjunto, para o meu irmão, ele também deu os parabéns e tá aqui o talão da água, né? Para você pagar. Que fantástica atitude do seu pai. Olha que bacana o exemplo que o Márcio está passando pra gente. Por quê? Você já coloca a responsabilidade. E tu pagou com dó, né? Hoje eu entendo. Não, na hora você ficou com raiva. Pô, meu primeiro dinheiro, tão pouco. E já vem um presente desse, né? Você lembra qual foi o teu primeiro salário? Olha, R$232 em 1994. O meu primeiro salário, eu não lembro que dinheiro que era. Vai, me ajuda. 1974. Eu não lembro que dinheiro que era. Era algum cruzeiro novo? Era menos, era tipo assim uns 50, 60 reais. Que foi trabalhar num supermercado como pacoteira. Eu ficava no caixa e fazia os empacotamentos das compras. E quando o movimento estava menos, eu ia com um espanador, com um paninho, limpar prateleiras. No segundo dia que eu estava trabalhando, eu derrubei um pote de vidro e quebrei. Pergunta quem pagou. Euzinha. Esse foi meu primeiro emprego com muito orgulho. Ai, que bom que aquela gente me deu o emprego, né? Exato. Márcio, adorei falar com você, foi ótimo. Prazer todo meu. Até uma próxima. Tudo de bom. Gostei, viu? Você viu aí, ó, quem tá conseguindo o primeiro emprego? Conta de água pra você, meu filho? Conta de luz pra você, minha filha?